A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da lição número 11 dos adolescentes, que traz por título Um Reino Dividido. Eita glória, se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula, lição de número 11 dos adolescentes do segundo trimestre de 2025, que traz por título Um Reino Dividido. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou deixar a dinâmica para que você possa realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais para que você possa pegar e estudar. Lembrando, o vídeo da dinâmica está no final desta aula. Agora, se você quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título, para assim você verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui pode perguntar: o que é reino dividido? Qual foi o reino que dividiu? Por que aconteceu essa divisão? Como ficou conhecido cada divisão? Quem foi o primeiro rei do reino dividido? Quando dividiu, quem era o rei? Por que dividiu? Eita, será que apertei o seu juízo? Deixa aqui nos comentários. São perguntas para você verificar se a turma tem ou não tem conhecimento sobre esta temática acerca da divisão do reino de Israel, que vamos estudar nesta lição. Eu estava aqui pensando o seguinte, viu? Esta lição daria muito bem para ser todo um trimestre. Tem muitos assuntos diversificados. É difícil ensinar tanta coisa em uma aula só. Mas vamos tentar descomplicar, porque esta é a nossa intenção. Vamos dar seguimento. Leitura bíblica está em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Em seguida, do versículo 12 ao versículo 17. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada com seus alunos. A mensagem que é o nosso versículo em destaque. 1 Reis, capítulo 16, versículo 26. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar a ídolos. Os reis de Israel levavam o povo a adorar a ídolos, afastando-se do verdadeiro Deus. As ações dos reis provocaram a ira do Senhor contra o povo de Israel. Irmãos, preste atenção, né? O que vamos estudar nesta lição é o que vai chamar bastante a sua atenção. Sabe por quê? Vamos estudar aqui agora quando Israel houve a divisão de Israel, divisão do reino de Israel, já que o reino de Israel era formado com 12 tribos, mas, no entanto, agora aconteceu uma divisão. Ficou 10 tribos sendo reino e 2 tribos ficando outro reino, que vamos estudar agora. Vejamos. Introdução. Israel não era uma nação qualquer. Foi a nação escolhida para fazer o nome do Senhor conhecido. Porém, Israel pecou contra o Senhor. Diante disso, Deus mantinha a sua justiça e permitia que o povo e os reis lidassem com as consequências de seus pecados. Israel sofreu um grande golpe após a morte de Salomão, que marcou a sua história para sempre. Vamos descobrir o que aconteceu com a nação santa. Vejamos aqui agora, né? O contexto que você vai precisar introduzir. Nós sabemos muito bem que Israel teve 3 monarcas. Foram eles
Saul, primeiro monarca de Israel, porque governou as 12 tribos de Israel por 40 anos. Após ele, vem o homem segundo o coração de Deus, Davi, segundo monarca, porque governou sobre as 12 tribos de Israel, também por 40 anos. Após isso, veio o filho de Davi, chamado Salomão, que reinou também por 40 anos. Foram os 3 monarcas de Israel, porque governou sobre as 12 tribos de Israel. Grande foi o crescimento e desenvolvimento. Mas, com o passar do tempo, as escolhas, as decisões, levou o povo de Israel e principalmente a liderança a sair do propósito de Deus. A começar aqui com Salomão. Salomão saiu da presença do Senhor, começou a ter uma vida idólatra e permitir também a idolatria, além de cobrar impostos altíssimos para que o reino de Israel pudesse estar rico, populoso, para que também Salomão pudesse construir as realezas, construir os palácios para sua esposa. Com isso, em Israel, o imposto era muito alto, porque Salomão, para cada esposa que ele adquiria, a esposa queria que tivesse um palácio e haja dinheiro para construir palácios. Vejamos daqui a pouquinho essa divisão. Jeroboão e o reino do norte. Após a morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono sobre todo Israel. O povo das tribos do norte, sob a representação de Jeroboão, procurou o rei para pedir que ele aliviasse a carga de serviços e tributos que foi impostas por Salomão. Jeroboão era um homem valente que tinha sido um oficial de Salomão. Ele tentou fazer uma rebelião contra Salomão. Ele recebeu a mensagem do profeta Aías de que reinaria sobre 10 tribos de Israel. Por esse episódio, fugiu para o Egito para não ser morto. Porém, nesse momento de Israel, o trouxeram de volta. Relembrando o contexto para você entender. Salomão cobrava muitos impostos, porque, pastor, casou-se com muitas mulheres e cada mulher queria um palácio. Tinha todo um custo, além, é claro, da própria realeza, da própria grandeza de Salomão. Então, o povo é quem pagava a conta, sempre assim. Mas, no entanto, Deus avisou a Salomão que o seu reino seria dividido, mas não faria no seu período ou no seu reinado por causa do amor de Deus para com Davi, mas que no reinado do seu filho, que no caso aqui foi Roboão, este teria o seu reino dividido. O que é o reino dividido? Israel tinha 12 tribos. Salomão, Davi e Saul reinou sobre as 12 tribos. Mas aqui agora o filho de Salomão, chamado de Roboão. Cuidado para a gente não confundir tantos nomes que só o sangue de Jesus. Salomão teve um filho chamado Roboão, que ficou em seu lugar. Mas antes deste episódio, tinha um homem chamado de Jeroboão, que tentou levantar uma rebelião contra Salomão, mas Deus não permitiu, porque havia feito a promessa a Davi, que o seu filho reinaria em seu lugar. Mas, no entanto, Deus levanta um profeta chamado Aias, que ele vai até Jeroboão, que tinha levantado uma perseguição contra Salomão, e diz: fica tranquilo, que Deus tenha chamado na sua vida, mas não vai ser agora. Você vai estar reinando sobre Israel, sobre 10 tribos de Israel. Fica tranquilo, a partir desse momento, ele não levanta-se contra Salomão e vai se refugiar lá no Egito. Mas, após a morte de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, assume o trono, mas não sabe administrar, não soube lidar com o pedido do povo. Com isso, o povo mandou chamar Jeroboão e diz: vem reinar sobre nós, porque nós não queremos ter rei Roboão, filho de Salomão. A luta é grande, irmãos. Precisamos ter sabedoria para estar na frente da obra do Senhor. Mas vamos dar seguimento, porque hoje é história pura e você precisa anotar para perceber e falar e explicar a sequência correta de cada personagem. Aqui já falamos sobre Salomão, Roboão, seu filho, e Jeroboão, que vai fazer a divisão do reino de Israel. Dando seguimento, vejamos. Conclusão de Roboão. Conselhos dos anciãos, experientes conselheiros de Salomão, recomendaram diminuir os impostos.
Sugeriram atender o pedido do povo e aconselharam a sabedoria e moderação. Conselhos dos jovens, amigos que cresceram com Roboão, recomendaram aumentar os impostos, sugeriram demonstrar força e autoridade, aconselharam dureza e opressão. Decisão de Roboão: rejeitou o conselho dos anciãos, aceitou o conselho dos jovens e pôs cargas mais pesadas ao povo, provocou a divisão do reino. Vamos novamente para o contexto. Salomão morre. Seu filho Roboão assume o trono. Quando Roboão, filho de Salomão, assume o trono sobre as 12 tribos de Israel, se reuniram a liderança e foi conversar com ele. Roboão, as coisas não estão boas não. O povo daí está todo mundo reclamando porque seu pai aumentou demais os impostos e estão pedindo que você possa diminuir os impostos. Por quê? Porque se não diminuir, o povo não vai gostar não. E cuidado para o povo não ir embora. Então, Roboão ouviu o pedido e sentou agora com os experientes, aqueles anciãos que estavam aconselhando Salomão no reino. Estes disseram: Roboão, é verdade, está todo mundo reclamando aí. Se eu fosse você, eu diminuiria os impostos. Com isso, você ganharia o povo. Todo mundo ia gostar de você. Você seria um grande rei de Israel. Não há necessidade desse imposto tão alto. Roboão, atenda o pedido do povo. Estes foi o conselho dos ministros, sabe? Dos conselheiros mais experientes. Mas Roboão achou pouco. Sentou agora com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas da sua idade, os seus brothers, né? Sentou e conversou. E aí, o que vocês acham? O que é que eu falo? Os amigos de Roboão disseram: você tá fraco, é? Não, tem que aumentar mais ainda. Diga ao povo que você vai ser mais difícil, você vai ser pior do que o seu pai. Em vez de diminuir, você vai aumentar os impostos. Eita! E aqui agora, Roboão, o rei das 12 tribos, tem duas opiniões diferentes: diminuir impostos para atender o povo ou demonstrar força e autoridade, aumentando e mostrando que ele vai ser mais cruel do que o seu pai Salomão. Te pergunto, tu acha que Roboão aceitou qual opinião? Dos anciãos, das pessoas mais experientes ou dos novos? Isso mesmo, dos novos. E agora reuniu todo o povo. Então falou Roboão: eu vou ser pior do que o meu pai, vou aumentar o meu dedo pequenininho, vai ser igualmente escorpião, ou seja, vai levar até a morte. Então Roboão reúne o povo e fala que vai ser pior, que vai aumentar, que ele tem que mostrar autoridade, que é ele que manda, ele é o rei de Israel, ele que é filho de Salomão, neto de Davi. Quando Roboão apresenta dessa forma, 10 tribos rejeitaram ele imediatamente, desprezaram ele como rei de Israel e mandou chamar quem? Jeroboão, que estava no Egito, porque fugiu de Salomão, estava no Egito. Nesse momento, as 10 tribos manda chamar Jeroboão, que estava no Egito, para se tornar o seu rei. Logo, 12 tribos, 10 vai ficar com Jeroboão, que vai governar sobre as 10 tribos de Israel. 2 tribos, Judá e Benjamim, vai apoiar Roboão, que era filho de Salomão. Então ficou o reino de Israel com 10 tribos, sendo seu rei Jeroboão, e o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, sendo governada por Roboão, que é a dinastia de Salomão e de Davi. Assim aconteceu a divisão do reino de Israel. Anota tudo para conversar com a sua turma. Divisão do reino. Diante disso, as 10 tribos romperam com Roboão, com Jerusalém, e com a descendência de Davi. A partir daí, Jeroboão assumiu a liderança das 10 tribos, tornou-se rei sobre elas. Essas 10 tribos formaram o reino do norte, que ficou conhecido como Israel. E o reino de Israel estabeleceu sua capital em Samaria. O reino do sul continuou sendo em Judá, com a sua capital em Jerusalém. A nação ficou dividida por séculos. Vou destacar aqui uma informação, viu? Não precisa você mencionar tanto ou explicar algo referente ao Reino do Sul, porque você vai estudar o Reino do Sul na lição de número 12.
Fica aqui a dica. Mas para você entender de uma forma geral, nessa divisão ficou da seguinte maneira: 10 tribos, ficou como rei Jeroboão, que colocou Samaria como a capital, que ficou conhecida como Reino do Norte ou Reino de Israel. Quando você lê na Bíblia Sagrada, nos livros históricos, o Reino do Norte está se referindo das 10 tribos. Então, o Reino do Norte era conhecida como Reino do Norte ou Reino de Israel, com 10 tribos. O primeiro rei foi Jeroboão. A outra parte, com as 10 tribos, ficou conhecida como Reino de Judá ou Reino do Sul, que ficou com a dinastia, com os descendentes de Davi e Salomão, que a capital era em Jerusalém. Então, Israel, como um todo, tinha duas capitais. São elas Samaria, capital do Reino do Norte ou de Israel, e Jerusalém, capital do Reino do Sul ou de Judá. Já percebe aí, ó, Samaria e Judá? Aí já começa aquela divisão. Samaria era a capital do Reino do Norte. Jerusalém, com o povo de Israel, era a capital do Reino do Sul. Desse momento aí, já acontece essa divisão, essa separação entre Samaria e Jerusalém. Pegou a dica, professor? Mas agora, sem demora, vamos para o nosso próximo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Nós estamos fornecendo o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, simulados, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Enviamos também simulados, ou seja, o maior suporte do Brasil. Tudo aquilo que você precisa, nós estamos fornecendo para que você possa estar estudando e materiais também para que você possa enviar para os seus alunos. Se você quiser ser membro, deixa aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Jeroboão e o Reino do Norte. A princípio, Jeroboão tinha recebido de Deus o reinado. O profeta Aias o alertou para que andasse corretamente diante do Senhor e guardasse os seus mandamentos. Entretanto, Jeroboão, com medo do povo retornar a se submeter a Roboão, quando fosse adorar a Deus no templo em Jerusalém, edificou 2 altares, um em Betel e outro em Dan. Idolatria no Reino do Norte. A construção de lugares de adoração a falsos deuses, desviando o povo do verdadeiro culto a Deus. Criação de novas datas para celebrações religiosas, substituindo as festas ordenadas por Deus. Nomeação de sacerdotes que não eram da tribo de Levi, contrariando a ordenança divina para o serviço sagrado. Toda a nação foi corrompida pela liderança idólatra de Jeroboão, afastando-se dos caminhos do Senhor. Veja só o que vai acontecer agora com o Reino do Norte. No seu primeiro reinado, no primeiro rei, Jeroboão ficou com medo, onde o Reino do Norte precisava ir para Jerusalém para adorar a Deus, já que em Jerusalém, ou seja, no Reino do Sul, em Judá, ficou o que? O Templo de Salomão. E os levitas também ficaram cuidando do templo, ou seja, voltado para o reino de Judá. Então Jeroboão teve uma ideia: vamos fazer aqui 2 bezerros, colocar um em Betel e outro em Dan, para que o povo de Israel não precisava mais ir lá para Jerusalém para adorar. Vamos colocar um no norte e outro no sul.
porque assim Israel não vai precisar ir mais a Jerusalém para o outro reino de Judá, adorar e servir a Deus. Poderão servir aqui em nossa própria terra. Pegou também homens que não eram da tribo de Levi e colocou como sacerdotes. Pense algo que começou errado, irmãos. Dividiu o reino e as coisas deu tudo errado. Jeroboão recebeu o reino do norte da mão do Senhor, mas não valorizou. Ficou com medo. E se o povo não gostar de mim? E se o povo quiser retornar para ter como rei o filho de Davi, o neto de Davi? Como é que vai ser isso? Então, armou esse projeto para que Israel se tornasse uma nação idólatra. Colocou 2 bezerros de ouro, em Dan e em Betel, norte e sul, para que Israel não fosse adorar ao verdadeiro Deus lá em Jerusalém. E grande foi o prejuízo. Irmãos, esse reino do norte só deu dor de cabeça. Esse reino do norte teve aproximadamente 20 reis. Destes 20 reis, nenhum serviu e adorou a Deus perfeitamente. 20 reis do reino do norte, nenhum adorou nem serviu a Deus. Pensa a dor de cabeça que teve, mas vamos dar seguimento. Reis versus profetas. Os reis que sucederam Jeroboão fizeram coisas parecidas, até piores, de modo que se não fosse a misericórdia de Deus em levantar profetas para tentar levá-los ao arrependimento, a nação estaria perdida. O 6º rei de Israel, reino do norte, se chamou Ori. A Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele reforçou a prática da idolatria, despertou a ira do Senhor. O seu reinado durou 12 anos e após sua morte, seu filho Acabe foi coroado. Destacamos aqui por mais uma vez os reinos do norte, que são as 10 tribos. Todos os reis foram desviados da presença de Deus. Só levou o povo ao pecado, a começar do primeiro rei, Jeroboão, que já saiu da direção de Deus já no início. Mas também vários reis vão ter seu destaque. Foram até bons administradores, mas na parte religiosa foi uma grande destruição. Destacou aqui a lição Ori, que foi rei de Israel, mas fez com que a ira de Deus caísse ou viesse sobre o povo de Israel. Pensa a situação, meus irmãos. O cabra pecou tanto que foi o pior rei. Antes dele não houve nenhum rei pior. Antes dele ele foi o pior rei de Israel até o seu período. E ele fez com que a ira de Deus se levantasse. Tudo isso por causa do pecado. A idolatria, a feitiçaria começou a entrar em Israel. E veja só esse Ori, de quem ele é pai. Ele é pai de Acabe. Lembra? Acabe, Jezabel. Vamos estudar agora esse casal que foi uma grande tragédia para o povo de Israel. Vejamos. O rei Acabe lutou batalhas contra nações inimigas, estabeleceu alianças estratégicas, manteve relações diplomáticas com outros reis, grandes construções em Samaria, fortificação de cidades importantes, reconstrução de Jericó, afastou-se dos caminhos de Deus, permitiu a idolatria no reino, não seguiu os mandamentos divinos. Acabe se casou com Jezabel para fazer uma aliança política com Etabal, rei dos Sidônios. A partir dessa união, foi introduzida em Israel a adoração aos ídolos Baal e Acera. Acabe conduziu o povo de Israel a uma profunda idolatria. Além disso, permitiu que Jezabel perseguisse e matasse os profetas do Senhor. Aqueles que conseguiram sobreviver tiveram que se esconder. Destacado aqui o rei chamado de Acabe, que era filho de Ori, que já foi um péssimo rei. Mas esse rei Acabe conseguiu ser pior ainda. Achou de casar com uma mulher chamada Jezabel, que era princesa, filha do rei de Sidônios. E com isso ela vai trazer para Israel a adoração a Baal e a Acera, deuses estranhos, que Israel não deveria nem chegar perto. Então Acabe casa-se com Jezabel. A idolatria já estava grande, aumentou mais ainda, até mesmo o deus Baal estava sendo adorado e cultuado em Israel. Mas presta atenção, para o povo, presta atenção aqui agora, para o povo Acabe foi um bom rei. Presta atenção, viu? Para o povo Acabe foi um bom rei, foi construtor, foi consolidado o seu reino, cresceu, ampliou, teve prosperidade. Para o povo, na questão secular, estava uma bênção.
Mas, no entanto, diante de Deus, o povo estava em pecado. A idolatria estava na casa de Israel. A idolatria estava no coração do povo. Mas para o povo estava bom, sabe por quê? Estava tendo prosperidade, crescimento. Vigia com isso. O que nós devemos tomar cuidado da nossa vida, nosso coração, a nossa alma e a nossa salvação. Nunca troque, nunca deixe, irmãos, de adorar o Senhor por causa da riqueza e prosperidade. Assim fez o povo de Israel no reinado de Acabe. Tinha prosperidade, estava todo mundo tranquilo, despreocupado, porque estava crescendo, estava avançando o reino de Israel, estava se desenvolvendo. Mas ninguém se importava com os mandamentos do Senhor. Ninguém se importava com a lei de Deus. Aí o que é que Deus faz? Vai levantar um grande profeta de Deus. Sabe qual? O profeta Elias, que sofreu, mas falava a verdade. Vejamos. Acabe e Elias. Acabe foi um rei cruel. Ele cometeu e permitiu atos terríveis, como matar Nabote apenas para tomar a sua vinha. Todavia, as atitudes de Acabe não ficaram impunes. Deus levantou um profeta para confrontá-lo. Elias foi um profeta que se notabilizou por não se curvar diante da tirania de Acabe e Jezabel. Ele confrontou o rei e a rainha por seus pecados e com autoridade anunciou um período de seca sobre Israel, que se cumpriu. A seca foi enviada por Deus como forma de juízo sobre os pecados de Israel. Elias foi alimentado por corvos enviados por Deus junto ao riacho em Querite, durante o início da seca. Quando o riacho secou, Deus ordenou que Elias fosse até Sarepta, onde uma viúva o sustentava. Ao chegar em Sarepta, Elias encontrou uma viúva pobre com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vejamos aqui agora, né? Rei de Israel, Acabe, casa com Jezabel, a idolatria toma conta de Israel, do reino do norte, ok? Deus agora vai levantar um grande profeta chamado de Elias. Este vai ter coragem, vai ter ousadia de falar a verdade para o rei de Israel. Isso não é fácil não, viu? Falar a verdade diante das autoridades. Com isso, muito foi o sofrimento que veio para a vida dele. Para quem? Para a vida de Elias. Mas Elias não teve medo e pregou a palavra, anunciou a verdade, profetizou uma grande seca em Israel. E assim como ele orou e profetizou, aconteceu. E Israel ficou naquela seca, a maior dificuldade. Lembra que eu falei que antes estava na prosperidade, no crescimento, e ninguém estava se importando com a lei de Deus. Ninguém estava se importando com os mandamentos divinos. Por isso, Deus levanta o profeta Elias, ele vai confrontar o rei, confrontar o comportamento e profetiza uma grande seca. E sabe o que aconteceu? A seca veio. Assim como o homem de Deus profetizou a seca, aconteceu. Mas Deus vai guardar e proteger o profeta Elias, porque Deus guarda o seu povo. Você crê que Deus guarda? Você crê que Deus é o Deus da providência? Você crê que Deus sabe sustentar os seus filhos? Assim aconteceu com Israel. Vejamos. O milagre da multiplicação. A viúva e seu filho estavam à beira da fome, entretanto, o Senhor usou o profeta para abençoá-la. E a partir daquele dia, a farinha e o azeite foram sendo multiplicados até o fim do período da seca, de maneira que, por meio de um milagre, Deus sustentou o profeta e a família da viúva. Tempos depois, o filho dessa mulher também morreu, mas Deus ressuscitou mediante a oração de Elias. É um milagre atrás de outro milagre. Veja só, Elias profetizou a seca. Assim aconteceu a seca em Israel. Com isso, o próprio profeta foi sustentado pelo Senhor lá no ribeiro, recebendo comida, alimento dos corvos. Isso mesmo, mas até o ribeiro secou. Com isso, ele vai ser agora sustentado por uma viúva, mas providencia azeite e farinha através do milagre de Deus. Deus realiza um grande milagre, porque não faltou farinha, não faltou azeite na casa da viúva, e esta foi abençoada porque guardou, protegeu e sustentou um homem de Deus. É muito bom você abençoar seu pastor, sua liderança, seu homem de Deus, viu? É muito importante você abençoar as suas lideranças. Veja só o que aconteceu. A mulher
sustentou, deu a primeira refeição, deu a farinha que tinha, deu o azeite que tinha e Deus deu prosperidade na vida dela. Porque assim acontece quando você tem um coração doador, quando você tem essa disposição de servir a Deus com aquilo que você tem. Ela serviu a Deus, colocou na mão do Senhor aquilo que ela tinha e teve multiplicação, ela e sua família, e o profeta não passaram necessidade, porque aconteceu milagre. E o que é milagre, pastor? É a ação de Deus fazendo aquilo que ninguém faz. É a ação de Deus criando porta aonde não tem porta. É a ação de Deus abrindo o mar vermelho para que você possa passar. O que é milagre? É a ação de Deus derrubando as muralhas de Jericó para que você possa passar. Eita glória! Deus, ele sabe trabalhar. O desafio no Monte Carmelo. Após 3 anos, Deus decidiu ordenar o retorno das chuvas. Porém, antes disso, Elias foi enviado a fim de confrontar a corte idólatra de Israel e os profetas de Baal e Acera. Elias anunciou um desafio no Monte Carmelo entre ele, sozinho, contra todos os profetas de Baal e Acera, 850 ao todo. Nesse desafio, 2 altares foram construídos com oferta de sacrifício. Os profetas idólatras deveriam clamar a Baal e Elias iria clamar ao Senhor. Aquele que respondesse a oração fazendo fogo cair do céu sobre o altar provaria seu Deus verdadeiro. O povo de Israel que estava ouvindo o profeta Elias aprovou o desafio. Assim, os profetas de Baal começaram a fazer seus rituais e preces. Depois de algumas horas, Elias zombou de seus adversários, pois Baal e Acera não responderam ao clamor de seus profetas. Os profetas idólatras clamaram pela manhã, pela tarde, e nada aconteceu. Então Elias chamou o povo perto de si, consertou o altar do Senhor, que estava quebrado. Além disso, para segurar o poder de Deus, ele ainda cavou uma valeta. Elias chamou a Deus com a breve oração, e o Senhor respondeu com fogo sobre o altar. Quando o povo de Israel viu isso, imediatamente exclamou: só o Senhor é Deus. Logo em seguida, todo o grupo dos que praticavam ensinamentos à idolatria e Israel foram destruídos, e Deus ordenou a chuva sobre a terra. Pensa que agora numa história grande, viu? Vou pedir a você, por gentileza, professor, resuma. Não dá para você contar essa história toda. Aqui é para você mencionar em rápidas palavras, senão vai passar o tempo todo contando essa história. Lembrando, não é uma pregação, é um ensinamento. Fica aqui a dica. Mas vejamos. Acontece aqui agora um grande episódio no Antigo Testamento. Essa luta, essa disputa entre Deus de Israel e o Baal. E veja que quem estava sendo adorado em Israel aqui não era o Deus não, viu? Era a Baal. Era Baal e Acera que estavam sendo adorados lá em Israel nas 10 tribos. Isso mesmo. Lembra que Jezabel, princesa dos Sidônios, casou-se com Acabe e trouxe a idolatria a Baal e Acera? Então, no povo de Israel, no reino do norte, quem estava sendo adorado era Baal e Acera. Mas aqui agora vai acontecer esse desafio, onde o profeta de Deus diz: olha, é muito simples, nós sabemos quem é aqui o Deus verdadeiro. Vamos fazer aqui altares e vamos fazer sacrifício. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Aquele que não responder é fraco, imprestável, não é Deus. Tá bom? E aí? Todo mundo concordou. Excelente ideia. Agora vamos saber o poder de Deus. Observe que nesse tempo aí já tinha em Israel 850 profetas. 400 profetas de um, 450 profetas do outro. Então participaram desse episódio 850 profetas de Baal e Acera e somente Elias, profeta de Deus. Então iniciou com os profetas de Baal, adorando, servindo, pedindo: desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce fogo. Mas nada de fogo, porque Baal e Acera não tem fogo para mandar. Então Elias começa a dizer: o Deus de vocês está fraco, o Deus de vocês está dormindo, o Deus de vocês tirou férias e fogo não vai cair. E nada aconteceu. Clamou de manhã, à tarde e nada aconteceu. Então agora chegou o momento do profeta Elias chamar a Deus. Só que ele disse o seguinte: olha, o meu Deus, ele é tão Deus que eu vou mandar o seguinte:
cava mais aí agora uma valeta e joga água. Imagina, irmãos, pegar fogo na água. Imagine só, lenha molhada pegar fogo, mas quando é Deus que manda, ele que é Deus de fogo, Deus de fogo, Deus de fogo. Então Elias faz agora uma valeta ao redor do altar e chama a Deus, ora a Deus, para que Deus pudesse responder com fogo. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora, não precisou sapatear, pular, gritar, fez uma oração simples, singela, chamando a Deus e pedindo que Deus pudesse derramar fogo. E assim como foi o pedido, aconteceu. Desceu o fogo do céu, que lambeu a água, lambeu a lenha, o holocausto, e Deus aceitou o sacrifício. E após esse momento, o povo de Israel entendeu que Deus de Elias é o Deus verdadeiro e começou a perseguir o povo de Israel, ficou agora do lado de Elias e começou a perseguir os profetas de Baal e assim matando todos os profetas de Baal. Porque em Israel, quem manda é o nosso Deus. Em Israel é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E assim, Elias ficou conhecido como profeta de fogo, profeta de poder, que foi usado por Deus para realizar essa grande obra, tirando assim a idolatria do povo de Israel temporariamente, porque depois o povo retorna novamente para a idolatria. O povo, só o sangue de Jesus, viu? Mas quer saber de você, está gostando, entendendo? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Ah, uma dica, na verdade, uma novidade. Nós acabamos de criar agora o nosso segundo canal, um canal específico para dinâmica. Isso mesmo. Olha só o nome aqui do nosso novo canal. Se inscreva lá, por gentileza, Descomplicando a EBD. Isso mesmo. Descomplicando a EBD é o nosso canal específico para dinâmicas. Se você quiser assistir dinâmicas de adultos até jardim de infância, é nesse canal aqui, olha, Descomplicando a EBD. Mas calma, no final deste vídeo vai ter a dinâmica, tá ok? Fica tranquilo. Criamos também um canal específico de cortes, onde você agora vai poder pegar partes, pequenas partes do meu vídeo e enviar para os seus alunos, colocar no grupo da sua igreja. Isso mesmo, são vídeos de 1 minuto, de 2 minutos, de 4 minutos. Você pode pegar esses vídeos, que são cortes, e colocar no grupo da sua igreja e enviar para todo mundo. Anote o nome do nosso terceiro canal, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. Aproveita a bênção, crente. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o profeta Eliseu. Elias lança seu manto sobre Eliseu, chamando para ser seu discípulo. Eliseu testemunha Elias dividindo as águas do rio Jordão. Eliseu vê Elias sendo levado ao céu em um carro de fogo. Vou te perguntar e deixa aqui nos comentários. Será que Elias foi levado ao céu no carro de fogo? Deixa aqui e lê a referência bíblica, viu? Eliseu recebe o manto de Elias e se torna seu sucessor. Eliseu usou o manto de Elias para dividir as águas do rio Jordão, demonstrando que o espírito de Elias estava sobre ele. Eliseu multiplicou o azeite de uma viúva pobre, permitindo que ela pagasse suas dívidas e sustentasse seus filhos. O comandante sírio Naamã foi curado de lepra após mergulhar 7 vezes no rio Jordão, conforme orientação de Eliseu. Eliseu fez um ferro de machado emprestado flutuar nas águas, demonstrando o poder de Deus sobre as leis naturais. Vejamos aqui, né? Após o profeta Elias vai assumir em seu lugar, ou vai ficar como grande profeta de Israel, Eliseu, que era o servo de Elias, aquele que sempre estava do lado de Elias. Tanto que, quando Elias está a partir, o próprio diz: Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero ser profeta, eu quero ser homem de Deus. Então, Elias diz: olha, se você me ver, eu vou ser arrebatado, eu vou ser tirado daqui. Se você me ver, você vai ser o profeta no meu lugar. E assim acontece. O desejo do coração de Eliseu acaba se cumprindo. E Eliseu agora recebe a capa de Elias e recebe também a autoridade divina. A autoridade não estava sobre a capa, a autoridade vem de Deus. E Eliseu também vai realizar grandes milagres. Isso mesmo, Eliseu vai realizar grandes milagres. E há quem diga, presta atenção, há quem diga que se Elias fez milagre, Eliseu fez o dobro de milagre de Elias. O que você acha
Conte na sua Bíblia aí. Eita maravilha! Talvez eu faça a dinâmica nesta temática daí, os milagres de um e de outro. Não sei, vá assistir a dinâmica. Então o profeta aqui agora, que é levantado por Deus, é o profeta Eliseu. Usado por Deus, realiza grandes milagres, multiplicação, cuidado, para que Israel pudesse entender que o único Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus de Elias, é o Deus de Eliseu. Ou seja, profeta de Deus é levantado de acordo com a necessidade do povo, mas não para falar aquilo que o povo quer, mas sim para falar aquilo que o povo precisa. Essa é a grande diferença dos tais hoje. Muitos até se dizem, eu sou profeta, mas só profetiza vitória, conquista, carro, crescimento, prosperidade. Eu não vejo Elias falando isso. Eu não vejo Eliseu fazendo isso. Eliseu vai profetizar a vontade de Deus para o povo. Não quer dizer que Deus não vai nos dar prosperidade, mas o foco não é este. Deus, ele tem os seus propósitos. E eu até digo mais, se Deus lhe der prosperidade, é porque ele quer que você seja o canal de bênção. Da mesma forma que a viúva foi bênção de Deus na vida de Elias, que você também na sua prosperidade possa ser bênção de Deus na vida das pessoas que não têm recursos. Anote aí, se Deus lhe der prosperidade, é porque ele quer que você seja canal de bênção para o reino dele. Você concorda? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vejamos. O cuidado de Deus com Israel, milagres de provisão. Veja só alguns acontecimentos do reino do norte. Multiplicação do azeite da viúva, multiplicação dos pães, purificação das águas de Jericó. Estes milagres demonstram o cuidado de Deus com as necessidades básicas do povo, mesmo em tempo de desobediência nacional. Milagres de cura, cura de Naamã da lepra, ressurreição do filho da sunamita, purificação da refeição envenenada. Através destas curas, Deus mostrava seu poder sobre as enfermidades e a morte, convidando o povo ao arrependimento. Outros profetas, Amós denunciou a injustiça social. Jonas, enviado a pregar para Nínive, Oséias usou sua própria vida como exemplo. Deus continua enviando mensageiros ao reino do norte, demonstrando sua paciência e desejo de restauração. Disse e reafirmo, o reino do norte passou o tempo todo desviado da presença de Deus. Grande foi a luta dos profetas. Os profetas só levantavam, irmãos, para puxar a orelha, apertar o juízo, porque todo Israel estava saindo da direção de Deus. E isso me refiro ao reino do norte, que iniciou lá com Jeroboão. Ou seja, iniciou errado e vai terminar errado. É por isso que em diversos anos Deus sempre levantava profetas para falar, chamar a atenção do povo. Se converta, deixa a idolatria, pare da feitiçaria, deixe de seguir e adorar os outros deuses. Mas Israel gostava e queria seguir a outros deuses. Por isso que esse reino do norte vai ser levado cativo e vai sumir do mapa no ano de 722 a.C. Mas este é para outra temática, tá bom? Vamos para a nossa conclusão. O reino do norte foi marcado pela idolatria e desobediência à palavra de Deus. Todos os seus reis foram maus, de forma que Deus levantou profetas para confrontá-los, para despertar o arrependimento. Deus falou com os reis, com o povo, ao longo de anos, porém eles escolheram o mau caminho. Não quiseram se converter, se arrepender dos seus pecados. Deus levantava profeta e eles rejeitaram o profeta. Deus levantava profeta e eles matavam os profetas. Não queriam ouvir a voz de Deus. E quando você, quanto eu, não quero ouvir a voz de Deus, vai ter consequências. E as consequências não são boas. E assim aconteceu com o reino do norte. Israel saía na direção de Deus. Deus permitia que a nação ímpia invadisse Israel, castigasse Israel. Muitas mortes, muitas perdas aconteciam. Porque Israel não queria se converter ao Senhor. Com relação aqui ao reino do norte, tá bom? Pergunta a você, você gostou, entendeu? Esta lição daria para ser um trimestre todo. É muita coisa para nós falarmos, viu? Mas espero ter te ajudado. Lembrando, a lição número 12 vai trabalhar a temática acerca do Reino do Sul. Este já teve alguns grandes homens de Deus, Reino do Sul, mas Reino do Norte, só o sangue de Jesus. Te lembrando, viu?
vai assistir a nossa dinâmica que está sensacional e está logo após esse vídeo. Por isso, sem demora, assista a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 11 dos adolescentes, que traz por título Um Reino Dividido. Sem demora, fica com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 11 dos adolescentes, que traz por título Um Reino Dividido. Veja só. Esta lição está falando muito acerca de Elias e de Eliseu. Você concorda comigo? Mas vou fazer aqui algumas perguntas. Você sabe diferenciar quais foram os milagres realizados por Elias e quais foram os milagres realizados por Eliseu? Você sabe diferenciar a profecia dada por Elias e as profecias dadas por Eliseu? Você sabe diferenciar isso? Exatamente é o tema da nossa lição. Por isso, fique atento conosco, viu? Lembrando, se você quiser essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial. Pega o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com e você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada. Qualquer coisa, é só colocar no Google Descomplicando a Teologia e você vai ter acesso ao nosso blog oficial, onde vai ter essa dinâmica digitada com subsídio teológico, tá bom? Então, para essa atividade, você só vai precisar o seguinte: fazer um cartaz bonito, organizado, com o nome Eliseu. E um outro cartaz com o nome Elias, tá bom? Pode botar as profecias de Elias, os milagres de Eliseu, os milagres de Elias, como você quiser. Aqui só coloquei o nome Elias e também coloquei o nome de Eliseu. Mas você pode colocar os milagres e profecias de Elias, os milagres e as profecias de Eliseu. Fique à vontade. Você vai precisar levar para a sua sala de aula esses dois cartazes. Primeiro cartaz, Eliseu. Um segundo cartaz, Elias, e vai deixar exposto na sala de aula. Você também vai precisar levar em tiras, presta atenção aqui agora que vem toda a informação, viu? Os milagres realizados por Elias e os milagres realizados por Eliseu. Você vai levar em tiras. Por exemplo, quero ver se você vai acertando aí, viu? Eu vou falar o milagre e quero que você me diga quem foi que fez, se foi Elias ou se foi Eliseu. Você vai pegar essa relação e vai colocar em tiras e vai passar de aula. Por exemplo, com a sua capa abriu o rio Jordão. Foi quem, Elias ou Eliseu? Elias. Profetizou uma grande seca. Elias ou Eliseu? Elias. Aumentou o azeite e farinha da viúva. Elias. Deu a vida ao filho da viúva. Elias. Destruiu o altar de Baal. Elias. Decretou o fim da seca. Elias. Ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar. Só pode ser Elias. Desarmou os sírios diante de Israel. Elias. Lavrou a sentença do rei Acabe. Elias. Profetizou a morte de Acasias. Elias. 102 homens são consumidos pelo fogo. Elias. Profetizou a ruína e a morte de Jorão, rei de Judá. São cerca de 13 ações ou profecias ou milagres realizadas por Elias. Agora, com relação a milagres ou profecias realizados por Eliseu, você vai pegar e colocar em tiras, tá bom? Pega a visão aí. Abriu o rio Jordão, Eliseu. Sarou as águas de Jericó, Eliseu. 42 adolescentes despedaçados por 2 ursas, Eliseu. Providenciou água a 3 reis, Eliseu. Aumentou o azeite da viúva, Eliseu. Tirou a morte da panela, multiplicação dos pães. Curou Naamã da lepra, curou lepra em Geazi, seu auxiliar. Fez nadar um machado, revelou ao rei de Israel o esconderijo do Ciro. Deu visão espiritual a Geazi. Livrou-se da morte por revelação divina. Previu a limitação ao povo de Samaria. Sentenciou Ben-Hadad à morte. Profetizou o mal que Hazael faria Israel. A unção de Jeu, o rei, a vitória de Joás, a sentenciou a morte de um capitão, anunciou uma seca por 7 anos, a derrota dos moabitas, depois de morto, ressuscitou um defunto. Presta atenção no seguinte, por coincidência, aqui nós temos cerca de 13 profecias ou milagres realizados por Elias. Mas com relação a Eliseu, nós temos 26 ou profecias ou milagres realizados por Eliseu. Você vai pegar essas referências daqui, esses milagres, e vai colocar em tiras e vai levar para a sua sala de aula. Aqui agora você tem algumas opções. Por exemplo, você pode pegar essas tiras, distribuir para os seus alunos. Ah, eu tenho poucos alunos. Você pode dar 2 para cada, 3 para cada, não tem problema nenhum, tá ok? Cada aluno vai pegar uma tira ou 2 tiras. O cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Você já pode fazer no início, no meio ou no final. Depende de você e do seu tempo e sua organização. Aí cada aluno já pegou uma tira, o cartaz está exposto na sala de aula. Tanto o cartaz de Eliseu como também de Elias. Aí você vai perguntar, irmã Camila, você pegou o que aí?
Ah, fez o machado flutuar. Interessante. Isso aqui, quem foi que fez esse milagre? Foi Elias ou foi Eliseu? Ah, foi Eliseu. Ela vai vir cá e colocar aqui, ó, no cartaz de Eliseu. Tá ok? Pronto. Irmão João, você pegou o quê? Ah, derrotou os profetas de Baal. Pronto. Foi Elias ou foi Eliseu? Ah, foi Elias. Então ele vai vir colocar no cartaz de Elias essa tira. E assim sucessivamente, tá bom? Cada aluno vai precisar falar o que pegou, depois vir cá colar no lugar certo, se foi Elias ou foi Eliseu. Assim vão estar aprendendo. Eu lhe disse, é uma dinâmica totalmente teológica, vai trazer conhecimento para os seus alunos. Tem várias formas de você realizar essa atividade. Se você quiser também, faça o seguinte, leva 2 cartazes, cartaz com Eliseu e cartaz com Elias. Você divide a sala em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo fica responsável por um cartaz. Por exemplo, grupo A vai falar acerca de Elias, grupo B acerca de Eliseu. E você coloca essas tiras sobre a mesa. Eles vão ter que ir pegando de um em um, pegando e lá na sua mesa, pegar, vir cá e colar no lugar certo. Vai lá, a equipe vai lá, pega, cola, coloca no lugar certo e depois faz a apresentação. Fica bom também, tá bom? Você divide a turma em 2 grupos, cada grupo fica responsável por um cartaz, deixa as tiras sobre a sua mesa e eles vão ter que ir lá pegar de um em um, observar a tira e colocar no cartaz e depois fazer a apresentação. Se você quiser, no momento da apresentação, eles podem falar um pouquinho sobre aquele episódio, aquela história dos conhecimentos que tem, tá bom? Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais. Escala, videochamada, atividades, enviamos materiais tanto para você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Como eu tenho dito, tem várias opções, mas quer saber o seguinte, você gostou? Você vai fazer como? Vai modificar? Fique à vontade, irmãos. Minha intenção é trazer sugestões de atividade para você realizar na sua turma. Agora tem várias maneiras. Só peço o seguinte, se você for modificar, deixa aqui nos comentários para que outros professores tenham acesso a essa modificação, que eu tenho certeza que vai ficar melhor, pois a ideia está dada, agora é só você modificar de acordo com a sua turma, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia.
Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 8141 8544